amigos da Igreja Batista Moriá. A semana já passou. Estamos reunidos mais uma vez para juntos louvarmos o nome do nosso Senhor e aprendermos a sua palavra. O hino antigo dizia: a semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. Então, mesmo não estando todos juntos no mesmo lugar físico, estamos juntos no pensamento, na intenção, no desejo de adorar ao Senhor. Então agora juntos como igreja, vamos entrar na presença do Senhor, adorar e exaltar o seu nome, aprender da sua palavra com mais um personagem bíblico. E vamos viver também em comunhão, em coinonia com os irmãos. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um ótimo domingo e que você possa ser abastecido nesta manhã da vontade de Deus, da orientação de Deus para a sua vida. Um bom culto, que Deus nos abençoe. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que ele é. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Igreja Moriá, tudo bem?
Hoje eu vim trazer o texto de Mateus 9:4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Esse texto me faz refletir que diante de Cristo a gente não tem como esconder nada, porque Ele sabe cada intenção e cada pensamento que nós temos, que possamos ter os pensamentos do Senhor, que possamos procurar obedecer a sua palavra e não alimentar pensamentos ruins, maldosos, intrigas, fofocas, pensamentos ruins, mas que possamos pensar no que edifica, pensar no que traz paz, esperança. Então, essa é minha palavra de hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia de vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Cuide dos nossos pensamentos, das nossas intenções, os nossos corações, ó Deus, que possamos refletir a Tua glória. Os nossos corações, ó Deus, que possamos refletir a Tua glória, que as pessoas vejam o Senhor nas nossas vidas. Fique conosco no decorrer deste dia, perdoe todos os nossos erros, as nossas falhas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
amigos e todos que assistem os estudos da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Batista Moriá. O personagem bíblico de hoje é Ló, e a história de Ló está registrada no livro de Gênesis. Também há uma referência sobre Ló no livro de Deuteronômio, em Salmos 83, no versículo 5. No livro de Lucas, o próprio Jesus se refere a Ló e sua mulher, e na segunda epístola de Pedro há uma referência de que Ló era um homem justo. Ló era da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé, assim como seu avô Terá, seu pai Arã e seu tio Abraão. Arã, seu pai, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando o Senhor Deus disse a Abraão que deixasse a sua terra e a casa do seu pai e fosse para uma terra que o próprio Deus mostraria, Saraí e seu sobrinho Ló foram com eles, com Abraão. Abraão enriqueceu muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ló, que o acompanhava, também enriqueceu. A Bíblia relata que ele possuía rebanhos e tendas. Juntos possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los, pois com tantos gados e rebanhos, eles precisavam de muitos pastos, e por conta disso surgiu desavenças entre os pastores de Abraão e de Ló. Então Abraão, para evitar desavenças, propôs que os dois se separassem e pediu para que Ló escolhesse para que lado gostaria de ir, combinando que o lado que Ló escolhesse, ele, Abraão, iria para o lado contrário. Assim Ló olhou e viu, e encheu seus olhos com toda a beleza do Vale Jordão, e partiu para lá com tudo o que possuía. Deste modo, os dois se separaram, e Ló montou seu acampamento próximo a Sodoma, embora todos daquela região soubessem que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E ao contrário do seu tio Abraão, que onde quer que fosse, onde quer que acampasse suas tendas e comitivas, de imediato construía um altar dedicado ao Senhor, em nenhum dos relatos a respeito de Ló se vê tal atitude. Pouco tempo depois, 4 reis da Mesopotâmia derrotaram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Saquearam todos os seus bens e mantimentos e levaram cativo Ló, seus bens e sua família, entre outros prisioneiros. Nesta época, Ló já morava em Sodoma, mas alguém conseguiu fugir e avisou a Abraão que seu sobrinho Ló fora levado como prisioneiro. Então Abraão reuniu 318 homens treinados e nascidos em sua casa e partiu em perseguição aos inimigos para resgatar Ló e sua família. Atacou-os durante a noite e os derrotou. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu sobrinho Ló com tudo o que possuía, com sua família e com o restante dos prisioneiros. Mas o que Ló fez? Voltou a morar em Sodoma. Passado algum tempo, o Senhor disse a Abraão que as acusações contra Sodoma e Gomorra eram tantas e os pecados tão graves que ele, o Senhor, destruiria estas cidades. Abraão, lembrando do seu sobrinho Ló, disse ao Senhor: se Deus exterminaria junto com as cidades os justos e os ímpios. E falou persistentemente para Deus: se na cidade tivesse 50 justos. E Deus respondeu a Abraão que por amor a esses 50, pouparia a cidade. Abraão continua perguntando a Deus, segue perguntando e persistindo. E se só houver 45? E se houver 30, 20? E se só houverem 10 justos? E o Senhor respondeu que por amor aos 10 não destruiria as cidades. Mas nas cidades de Sodoma e Gomorra não havia sequer 10 justos. E você pode se perguntar, mas Deus livrou Ló. Ele era justo ou não era?
Sim, Ló era justo. A própria Bíblia diz isso na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, dos versículos de 6 a 8, que diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Ló era um homem justo, não por merecimento moral, mas porque é Deus quem nos justifica quando cremos nele. A justificação é pela fé. Como sabemos disso? A própria Bíblia diz isso. Em Romanos 4:3 diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Tempos depois, Ló, sentado à porta da cidade, vê chegando 2 visitantes e corre para recebê-los. Prostra-se rosto em terra e fala: por favor, acompanhe-me até minha casa. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Mas os homens responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló, conhecendo a reputação moral daquele lugar, insistiu com eles para que o acompanhassem até a sua casa. E finalmente eles aceitaram ir para casa com Ló. Em casa, Ló cuidou dos visitantes e os alimentou. Este cuidado de Ló com os visitantes nos remete a Hebreus 13:12, que diz: seja constante o amor fraternal, não esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Enfim, os visitantes ainda não tinham nem sequer ido deitar quando os homens da cidade, dos jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram por Ló e disseram: traga esses visitantes para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló, em desespero, disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Tenho 2 filhas virgens e as trago aqui para vocês, mas não façam nada com estes homens, pois eles estão sob o meu teto, sob a minha proteção. Isso denota literalmente que a violência, o abuso, seria de ordem sexual, como um estupro coletivo. Alguns comentaristas dizem que Ló agiu dessa forma porque, pelas regras da hospitalidade oriental, o anfitrião deveria defender os seus hóspedes até mesmo com a própria vida. Outros comentaristas dizem que, como o pecado daquela cidade era a sodomia, Ló esperava que aqueles homens não se interessassem por suas filhas. E muitos comentaristas dizem que não há justificativa lógica para um pai oferecer as próprias filhas desta forma tão insana. Bom, no momento, os homens da cidade disseram: você chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos com você muito pior do que queremos fazer com eles. Nisto, os visitantes agarraram Ló e o puxaram para dentro da casa. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta, fazendo com que aqueles homens perversos e maus ficassem não somente cegos, mas também desorientados. Então os 2 homens perguntaram a Ló: você tem alguém na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque vamos destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele, o próprio Deus, nos enviou para destruir a cidade. Sendo assim, Ló foi falar com a família e com seus futuros genros, dizendo para que eles fugissem, pois Deus destruiria tudo e todos. Mas eles acharam que Ló estava brincando e não deram ouvidos.
Ao raiar do dia, os 2 homens tiveram que pegar Ló, sua mulher e filhas pelas mãos, pois todos hesitavam, demoravam para sair da cidade. Os visitantes os puxou pelas mãos e disseram: fujam por amor à vida, não olhem para trás e não parem em nenhum lugar. Fujam para as montanhas ou serão mortos. Mesmo com risco de morte e com o toque que esses homens deram, Ló ainda tentou negociar, dizendo: não posso fugir para as montanhas, mas tem uma cidadezinha aqui perto, deixe-nos ir para lá. Dificuldade de desapego desse Ló, né? Então disseram: tudo bem, mas fujam depressa, pois o Senhor fará chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim foi feito. Assim aquelas cidades foram totalmente destruídas. Mas a mulher de Ló, em desobediência, olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Ló partiu para Zoar com as suas 2 filhas, mas por algum motivo resolveu aceitar a orientação dos visitantes e foi para as montanhas, como a ordem dada. Tempos depois, a filha mais velha diz para a filha mais nova que, como o pai estava velho e não havia homens na redondeza para bons casamentos, decidiu embebedar o pai para que elas se deitassem com ele e preservassem a sua linhagem. E assim fizeram, em noites diferentes. E desta maneira as duas engravidaram do pai. O que gosto na Bíblia é que as pessoas que escreveram, claro, orientadas por Deus, não omitiram nada. Nem mesmo esses relatos que nos causam estranhamento. Esses relatos dão mais veracidade ainda à Bíblia, nos fazendo entender que toda atitude tem consequências. Pois a filha mais velha de Ló teve um filho que se chamou Moabe, e a filha mais nova um filho que se chamou Ben-Ami. Estas 2 crianças deram origens aos Moabitas e aos Amonitas, 2 nações inimigas implacáveis dos israelitas. Bom, sabendo dessas informações a respeito de Ló e sua família, vamos às lições que aprendemos. Primeira lição: aprendemos que precisamos ser guiados por fé e não por vista. Textos: Gênesis 13, 10 e 11, Gênesis 19 e 2 Coríntios 4, 18, 2 Coríntios 5, 7, que diz assim: olhou então Ló e viu todo o Vale Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os 2 se separaram. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Um dia, a filha mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. 2 Coríntios: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Antes de pontuar Ló e sua família, é importante dizer que quanto mais tempo temos para Deus em nossa vida diária, mais a nossa fé é fortalecida. Falo de mais tempo de oração, mais tempo lendo a palavra de Deus, mais tempo assistindo pregações que edificam, porque esse tempo com Deus começa a ter influência em nossas vidas. Mas o contrário também é verdadeiro.
Quanto menos tempo com Deus, menos fé, menos influência do Espírito Santo em nossas vidas. Nossos olhos são enganosos, mas a nossa fé em Deus não nos engana. Eu imagino quão difícil deve ter sido para Abraão, o tio de Ló, aquela caminhada até o monte, levando seu filho para o sacrifício. Mas a comunhão diária com ele, com Deus, de Abraão com Deus, deu a Abraão a certeza de algo que ele não via, mas cria. Acreditava de todo o coração a ponto de dizer a seu filho: não estou vendo cordeiro nenhum, mas Deus proverá um cordeiro para si, para o holocausto. Assim, para um holocausto. A obediência de Abraão à palavra de Deus o fez alcançar o favor de Deus. A fé tem a sua própria visão. Muito diferente de seu sobrinho Ló e sua família, que colocaram o foco, ou melhor, sua visão, nas circunstâncias, no dinheiro, nas terras ou nos bens materiais. A palavra diz que Ló olhou e viu o Vale Jordão, verdinho, todo irrigado. Mas a palavra também diz que as coisas que se veem são transitórias, são temporais. O próprio texto diz: isso se deu, a escolha de Ló, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Tudo que ele viu em pouco tempo não mais existiria. Ló fez sua escolha pelo que viu e não por sua fé em Deus. Da mesma forma, a mulher de Ló foi guiada por vista. Seu olhar para trás foi além de um olhar saudoso, de uma vida pregressa. Ela desobedeceu a ordem dada por Deus. E desobedecer é resistir à vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses 3,14: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Não olhar para trás é romper com o passado de onde Deus nos tirou e prosseguir a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um grande erro que denotava desobediência do povo de Israel no deserto era o saudosismo do passado. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Por isso que dentre toda aquela multidão, só Calebe e Josué entraram na terra prometida. Porque até mesmo quando foram espias, suas falas eram guiadas por sua fé em Deus, por sua fé que Deus lhes daria a vitória, e não pelo que todos os 12 espiões viram. A mulher de Ló se tornou estátua de sal. Esta mulher deixou de olhar para frente, para a salvação em Deus, e olhou para trás, para o pecado que a envolvia e que a rodeava. A desobediência nos leva à destruição. Sair do caminho de Deus e voltar para trás é total perdição. E por último, as filhas de Ló da mesma forma se guiaram por vista e não por fé em Deus. Não acreditaram que Deus poderia prover bons homens, bons casamentos para elas. O que mais o inimigo quer abalar é a nossa fé. Sabendo disso, não temas, apenas creia. Vamos para a segunda lição. Segunda lição, aprendemos que nossas escolhas trazem consequências para nós e para as pessoas ao nosso redor. Vamos aos textos. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal.
Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Provérbios: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, o insensato, o tolo, segue adiante e sofre as consequências. Observamos uma família inteira que não soube fazer boas escolhas e muito menos pensar no coletivo. Desenvolver consciência social é algo a ser aprendido, a ser treinado no primeiro grupo social do qual participamos, a família. Pensar no outro e considerá-lo dentro de nossas ações e escolhas é um ato de amor, de respeito, de empatia, de solidariedade. Seja na família, na igreja, no trabalho, na escola, faculdade, na comunidade, sociedade, é de extrema importância pensar no outro para agir. Ló tinha como função a proteção e o cuidado de sua família, e suas escolhas deveriam demonstrar isso. A mulher de Ló tinha como função ter sabedoria para edificar o seu lar, e suas escolhas deveriam ser assim direcionadas. As filhas de Ló tinham como função respeitar e honrar seus pais, e suas escolhas deveriam ser deste modo. Em Efésios 4, no versículo 27, a Bíblia nos ensina a não darmos lugar ao diabo. Se não cortarmos o mal pela raiz, somos engolidos por ele, pois o inimigo nos rodeia só esperando uma brecha para que ele possa nos devorar. Mas a mesma Bíblia nos incentiva dizendo: resistam a ele e ele fugirá de vós. As escolhas de Ló e sua família mostram que eles não fugiram do mal. Muito pelo contrário, se aproximaram mais e mais dele. Ló, por exemplo, em primeiro lugar, ele escolheu Sodoma. No capítulo 13, versículo 11 diz. Em segundo lugar, ele armou suas tendas próximo a Sodoma. Capítulo 13, verso 12. Em terceiro lugar, ele passou a morar em Sodoma, capítulo 14, verso 12. E em quarto lugar, ele se tornou cidadão de Sodoma, capítulo 19, verso 1. Pois somente os cidadãos mais respeitados da cidade sentavam à porta da cidade para resolverem problemas daquela comunidade. A mulher de Ló não levou em conta que a vontade de Deus era levar a ela e a sua família a um lugar seguro. E as filhas de Ló, ao escolherem resolver seus problemas por conta própria, sem a direção de Deus, se perderam em si mesmas. Nós não podemos ter 2 senhores a ditarem regras em nossas vidas. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia nos faz refletir que nossas escolhas podem nos levar sempre a 2 caminhos, a partir do Senhor de nossas vidas. Ou vida na carne, ou vida no espírito. Ou porta larga que leva à perdição, ou porta estreita que leva à vida. Caminhos de morte ou caminhos de vida. Maldição ou bênção. Nossas escolhas precisam ter Deus como base e direção, pois assim teremos a certeza de que as consequências serão boas para nós e para as pessoas ao redor. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Em nenhum momento observamos Deus como Senhor da vida de Ló e de sua família, mas percebemos que se desviaram da fé e se atormentaram, sim, em muitos sofrimentos. Vamos à terceira lição. Terceira lição, aprendemos que Deus ouve as nossas orações e lembra dos que intercedem. Vamos aos textos. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo e o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Gênesis 19, 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. A oração, além de nos fazer sermos mais íntimos de Deus, também é uma forma de abençoarmos pessoas. Sem contar que orarmos uns pelos outros é uma demonstração de amor. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um decreto de Deus, mas a oração de Abraão fez com que Deus mandasse buscar Ló antes do juízo. Abraão intercedeu, Deus ouviu e agiu, e Ló foi salvo. Só não foi salva toda a família por conta da desobediência da mulher de Ló, pois mesmo Deus nos segurando pelas mãos, algumas pessoas insistem em soltar as mãos e voltar atrás. A intimidade com Deus através da oração é primordial na vida espiritual do cristão. E a persistência na oração não é falta de fé. Muito pelo contrário, é crer que a misericórdia e graça de Deus serão dispensados sobre nós e sobre as pessoas das quais oramos. Abraão foi persistente ao falar com Deus. Persistiu diversas vezes. Senhor, e se tiver 50? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? E essa oração, a persistência de Abraão, né, Deus teve misericórdia e Ló foi salvo. Há uma guerra espiritual, mas maior é Deus e seu exército que luta por nós. Nesta guerra, use uma arma poderosa, a oração, com toda a sua fé em Deus. Ore por sua vida, ore por seus filhos, ore por seus netos, ore por seu trabalho, por seu casamento, por uma causa que você acha que humanamente é impossível. Ore. Não pense que a sua oração não é ouvida. Deus se lembra dos que intercede e age com misericórdia e graça. Que Deus escute as nossas orações e nos abençoe. Dia, amados irmãos da Igreja Batista Moriá e todos os que acompanham. Vamos ler hoje a palavra de Deus que está no Salmo 5, versículo 3. Diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
porque para Deus nada é impossível. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das angústias e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto um descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Vida, vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são